Henrique André, tá chegando a hora, é decisão, Henrique, é jogo importante, ó, tá rolando sorteio de ingressos, hein? Você quer ir no jogo? Quer ir como convidado da Itatiaia ver o Galo na Arena MRV? Responde a pergunta: qual foi o adversário da LDU quando o time equatoriano ganhou a Libertadores? Era um time brasileiro, tá facinho. Corre pro YouTube, no Itatiaia Esportes, Itatiaia Oficial, você responde e concorre a prêmios, inclusive ingresso pro jogo do Galo. Como é que tá a preparação do Galão da Massa, Henrique? Um abraço, sinal eletrônico confirmando 12h15, André. Boa tarde, Thiago, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes, Nath também tá aqui com a gente. O Atlético agora pensa, né, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, duelo contra o Ceará, sabadão, 4 da tarde, na Arena MRV. Até agora, Thiago, 9.500 ingressos vendidos para a partida, porque o torcedor do Galo também está de olho. Na terça-feira é o jogo decisivo da semifinal contra o Del Valle. E antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, Thiago, ainda rendem capítulos das polêmicas lá na altitude, do duelo contra o Del Valle em Sangolquí. 2 lances deixaram o Atlético bem indignado, né? Primeiro deles, o pênalti marcado do Juan Tressoldi aos 6 minutos do primeiro tempo, o gol do Sornosa, e depois que o Hulk entrou em campo também, o Atlético ficou na bronca pedindo uma penalidade máxima no camisa 7. O Atlético encaminhou um ofício hoje à Conmebol, registrando a sua insatisfação. E a gente traz um convidado agora no Rádio Esportes, que é o Paulo Brax, homem forte do futebol do Galo, que vai falar justamente sobre esta revolta do Galo e também sobre este ofício mandado à entidade máxima do futebol na América do Sul. Boa tarde, Brax. Boa tarde, Henrique. Sim, já tínhamos manifestado no calor do jogo, logo após a partida, né? Não só com a equipe de arbitragem lá no estádio, mas também no microfone. E ontem formalizamos via ofício para a Conmebol, direcionado ao presidente da entidade e também à comissão de arbitragem. Tivemos um pênalti inexistente marcado contra nós no início do jogo, que condiciona uma partida, né? E isso não é uma opinião só nossa, mas de muitos especialistas. E até mesmo da equipe de arbitragem, do VAR. Lá em Quito mesmo, os áudios deixam claro que era um lance de falta de ataque, mas o árbitro quis demonstrar ali sua autoridade contrariando as imagens e contrariando a regra. Enfim, o lance nosso a favor, em que o atleta do Del Valle comete a falta do Hulk dentro da área e o árbitro deixa seguir. Especificamente esses 2 lances, que são lances muito importantes e que a gente não podia deixar passar. Pedimos também uma atenção total para a arbitragem nesse jogo de volta, para que não tenhamos essa preocupação, uma preocupação a mais, né, nessa decisão. Tá, então, obrigado, Brax, participando com a gente aqui do Rádio Esportes. Então, falando, né, desse ofício enviado à Conmebol, ao presidente, o Alejandro Domingues, também com cópia para o Samir Chaldi, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E ontem, né, a gente até divulgou o áudio do VAR, né, da conversa do VAR com o árbitro Carlos Bettencourt durante a partida, tá lá no itatiaesporte.com.br. Mas para você que não acompanhou, um rápido resumo é que o VAR, ele orientou o árbitro, né? Chamou o árbitro dizendo que o Juan estava com os pés no chão e que a falta seria do jogador do Del Valle, que ele teria chutado o zagueiro atleticano. O árbitro, ele bancou a sua decisão de campo, disse que ali ele via uma rasteira, né? Ele usou esse termo do jogador atleticano e que não voltaria atrás, que o pênalti seria marcado. Então o Atlético, até com esse áudio em mãos também, teve acesso a esse áudio, o Atlético então enviando esse ofício à Conmebol, até para que esses erros não se repitam. Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, como eu disse, sabadão, 4 da tarde, duelo contra o Ceará, e há pouco acabou a primeira atividade lá na cidade do Galo. O Atlético retornou ontem de viagem, os jogadores tiveram algumas horas de folga, se reapresentaram hoje. E a novidade, né? O volante Patrick, ele vem se recuperando de uma lesão na coluna e veio circulando aí, né, Thiago, até nas redes sociais, que o Patrick teria caído de moto. Ele não joga desde 1º de junho, curiosamente, na vitória do Atlético sobre o Ceará, lá no Castelão. E naquele momento ele era um titular importantíssimo do time do Galo, né? Tava crescendo bastante, o Patrick, que veio envolvido na venda do Paulinho no início do ano, ele e o Gabriel Menino. E a dona Vânia Maria, que é a mãe do Patrick, ontem ela respondeu um torcedor nas redes sociais, e esse torcedor falando, né, da lesão, que ele teria caído de moto, e ela disse o seguinte: prazer, sou a mãe dele, você está desinformado.
lesão dele não tem nada a ver com motos. E a dona Vânia ainda mandou um beijos no final com o coração, Thiago. Eu mando um beijo pra dona Vânia também. Ô, dona Vânia, não fica respondendo, pelejando com rede social não, dona Vânia. Só que às vezes 10 mentiras contadas acabam virando verdade. Esse papo de moto realmente cresceu. Agora o Henrique André, o Atlético já divulgou alguma parcial de venda pra sábado? Sim, Thiago, 9.500 ingressos. É pouco, viu? Alô, torcida do Galo. Sábado, eu não sei se vocês têm noção do que tá pegando. Ah, eu quero é festa, é o jogo do Independiente. Beleza, tem que encher também contra o Del Valle. Mas sábado é uma baita decisão, então massa atleticana, é hora de animar, é hora de apertar aí, dar um jeito, mas bora pra Arena MRV sábado. Ô, João Vitor Xavier, o tamanho dessa mobilização da torcida, do time do Atlético, não é um jogo normal pro Atlético de Brasileiro, viu, gente? Um tropeço na Arena pode deixar a situação bem delicada pro Atlético em relação à zona do rebaixamento. Ô, João, é mobilização total para sábado, João Vitor. Ô, Thiago, é uma sequência fundamental pro Atlético. A começar desse jogo contra o Ceará, que é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Se o Atlético venha, se o Atlético passa o Ceará e dá um passo muito importante aí para uma reta final mais tranquila no Campeonato Brasileiro, para não chegar naquele desespero que chegou no ano passado, de uma última rodada, o Atlético precisando de um resultado para não cair. E isso, inclusive, é mais importante do que o próprio título da Copa Sul-Americana, porque não adianta garantir o título da Sul-Americana, chegar na Libertadores do ano que vem e cair para a segunda divisão. Isso é impensável para o Atlético. Então, é muito importante para o Atlético esse jogo contra o Ceará. Tem que ir com força máxima para esse jogo contra o Ceará. Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro. Que o que aconteceu no ano passado seja uma lição para o Atlético. Não pode brincar com o Campeonato Brasileiro, Thiago. Tem que entrar com força máxima, mesmo tendo uma decisão. Se eu tiver que escolher entre ter tranquilidade no final do Campeonato Brasileiro, seguir firme para o ano que vem na Série A e ganhar a Copa Sul-Americana, que o Atlético fique na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o ideal é que o Atlético consiga jogar com força máxima contra o Ceará, consiga entregar um resultado em casa, até para chegar com muita moral e muita força no jogo de volta contra o Del Valle na Sul-Americana, que também é muito importante, porque primeiro pode garantir um título muito importante para o Atlético na temporada. E depois, Thiago, pode garantir também para o Atlético um ano de 2026 muito melhor, com a Copa Libertadores. O jogador, Thiago, quando vai escolher em que time vai jogar no ano seguinte, o cara olha o que o time vai jogar, o que o time vai disputar, o que o time vai participar, né? É essa a decisão do jogador. Estar na Libertadores garante dinheiro, garante prestígio, garante visibilidade e garante também um elenco melhor para o ano seguinte. Primeiro, porque você vai ter mais dinheiro. Segundo, Thiago, porque você vai ter jogadores mais interessados em estar no seu elenco. A turma de cima, o jogador cabeceira, ele quer jogar Copa Libertadores, meu amigo. Então esse jogo contra o Independente Del Valle é fundamental. Mas o Atlético não pode cometer o erro do ano passado, tem que se desdobrar e tem que entrar com tudo no jogo contra o Ceará também, porque é um adversário direto na briga contra o rebaixamento. O Atlético precisa vencer o Ceará no final de semana, precisa depois se classificar e depois vem aí Inter, vem uma sequência aí que o Atlético também tem adversários diretos, que o Atlético precisa resolver e liquidar logo essa questão de risco de rebaixamento. Deixa eu dar um recado importante, um recado da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado é única e com a 7K fica tudo muito melhor. Na 7K tem cashback esportivo, saque rápido, contra-ataque, transmissão ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana para você apostar. Quer saber mais? Acesse 7k.bet.br. 7k.bet.br. Aposte na diversão. Para maiores de 18 anos, portaria SPA-MF 322 de 17/2 de 25, Thiago.
Valeu, João Vitor Xavier, 12h24. O João fez um paralelo ali na Fiusa sobre a temporada passada. Vamos então, naquela temporada o Galo passou ali no último jogo, né? Se livrou naquele jogo, portões fechados contra o Atlético Paranaense, gol do Rubens, né? Salvou o Galo naquele momento na Arena MRV. Para não ficar tão delicado como foi no ano passado, na Fiusa, nesse momento, baseando-se aí pelo número de jogos, né? Que o Atlético tem hoje, de rodadas, em relação ao ano passado. Esse ano tá melhor ou tá pior, Nath? A situação do Atlético em específico tá pior. O que a gente tem que considerar é que cada campeonato tem uma história. Então pode ser que seja mais fácil se livrar do rebaixamento neste ano do que foi em 2024, né? Uma linha de corte ali com uma pontuação mais baixa. Mas se a gente for pegar aqui, Thiago, nós estamos indo para a 30ª rodada, mas o Atlético tem um jogo ainda pendente do primeiro turno. Então o Atlético tem neste momento 28 jogos já disputados com 33 pontos. Em 2024, também com 28 jogos disputados, o Atlético já tinha 39 pontos. O Atlético tinha 10 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Ou seja, o Atlético já tinha, com 28 jogos, 6 pontos a mais do que tem hoje. Mesmo que o Atlético ganhe do Ceará e ganhe o confronto que ele tem atrasado, ele chegaria no máximo a 39 pontos em 30 jogos. Em 30 jogos do ano passado, ele tinha já 41 pontos. Ou seja, a campanha desse ano é pior que a campanha de 2024, mas pode ser que a pontuação seja suficiente para não chegar à última rodada numa situação delicada como foi na última temporada. É que os 4 últimos desse ano são ruins demais, né, Nath? A campanha dos 4... Tem pontuado muito pouco. Mas por que estou trazendo esses números aqui? Porque o João usou uma expressão, né, Thiago, que o ano passado sirva de lição. E aparentemente não serviu de lição. Não serviu. Porque o Atlético está, mais uma vez, priorizando as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro e passando aperto. Independentemente do que acontecer na Copa Sul-Americana, e tomara que seja, né, o término campeão, o Atlético com o título, o Campeonato Brasileiro é um desastre. E esses campeonatos brasileiros ruins em sequência do Atlético precisam acabar e precisam mudar algo dentro da instituição no sentido de se preparar para a próxima temporada com mais força, com um elenco melhor, para que aí sim essa história não se repita. E para o domingo, ou melhor, para o sábado contra o Ceará, não há a menor possibilidade de poupar ninguém. É identificar ao longo desses últimos jogos, especialmente no jogo de terça-feira, aqueles que estão melhores, aqueles que estão correspondendo mais e ir para cima do Ceará, jogando dentro de casa com a torcida a seu favor, somar esses 3 pontos, porque o fato de ter conquistado um bom resultado na terça-feira dá a tranquilidade ao Sampaoli de não ter que mexer tanto na equipe, porque, né, tem ali o empate ao seu favor para o jogo contra o Del Valle. Mas não dá para focar só na decisão. Eu te diria até, Henrique, que torcedor do Galo que puder escolher, escolha o de sábado. Se tiver que escolher, escolha o de sábado. Porque o de sábado é pegado, é jogo direto na tabela e o Ceará cresceu muito nessa reta final agora, nessas rodadas mais recentes do Brasileirão. E a gente sente até essa preocupação do torcedor, né? O torcedor não está tão empolgado com a Conmebol, com a Sul-Americana, Thiago, justamente pela situação no Campeonato Brasileiro. Então, enquanto o Atlético não melhorar na Série A, vai ter essa desconfiança e a participação no torneio continental, ela acaba ficando mesmo para segundo plano. Agora, Henrique, falando de números aí que assustam, né? Que deixam o torcedor preocupado, vamos falar de números positivos do Galo. Falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa. O Galo tá chegando a 100 gols marcados na Arena MRV, Henrique? É isso, eu destaquei em manchete, né, que o Atlético pode atingir essa marca expressiva e marcando um golzinho contra o Ceará, ganha de 1-0, que vai ser goleada, o Galo vai chegar a 100 gols na sua casa, inaugurada em 23 de agosto de 2023. Até o momento são 60 partidas, 35 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, 66% de aproveitamento e o Galo sofreu 52 gols e marcou, como eu disse, 99. Em 2025, foram 18 jogos realizados, 9 vitórias conquistadas, 5 empates e 4 derrotas. Perdeu bastante o Galo em 2025 na Arena MRV com o gramado sintético. 59% de aproveitamento, 25 gols marcados e 15 gols sofridos. E tem aquele ingrediente a mais, né? O Hulk, que é o rei da Arena com 18 gols, não marca há 13 jogos, vem vivendo seu maior jejum, igualou o seu maior jejum com a camisa do Atlético. E se for titular, Thiago, tem a oportunidade
de fazer essa história também. Tomara que seja do Hulk, porque o primeiro não foi dele, foi do Paulinho, né? Foi do Paulinho. Então, o Paulinho marcou história no Atlético com esse primeiro gol na Arena MRV. Quem sabe, hein? O 100º gol não vai ser do Hulk. Tomara! Você, torcedor do Galo, bora pra Arena MRV.